Em princípio, nós vamos dar início. Eu quero falar com você sobre as muitas versões bíblicas que hoje existem por aí. Irmão, as versões bíblicas, saiu agora até o áudio de uma versão bíblica que estão chamando de A Mensagem, né? Ontem foi lançado, esqueci a empresa que lançou, o áudio dessa Bíblia intitulada A Mensagem. É uma que o pessoal está postando aí no Zap, botando TIG Bible, uma coisa assim, e ela chama, nós temos ela em livro aqui na nossa salinha. Então, uma versão bíblica não resume toda uma tradução bíblica. E outra coisa que nós não podemos cometer o erro é achar que o que tínhamos simplesmente está errado. Então nós andamos nas trevas o tempo todo. O Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, nos guiou em cima de todas essas Bíblias que sempre esteve por aí. Então o Espírito Santo nos guiou em cima da mentira. Não é essa a realidade. Ainda que a nossa vida não se paute, mas de forma nenhuma, doa em quem doer. A nossa vida não se pauta em cima de um livro. Andar com Deus é ir muito além de um livro. Amém, meu irmão? Quem conhece o Deus só pela Bíblia, só pelo livro, só pelo escrito, nunca vai ser nada. Nunca vai ser nada. Porque Jesus, no livro, deixou muito claro: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Jesus falou muito claro: eu vos enviarei o Espírito Santo. Então existe, além do livro, existe muitas outras coisas que eu preciso me achegar, viver, conhecer. Então, se você se deparar com alguma versão bíblica hoje, ela não pode extrapolar naquilo que grandes eruditos, desde Septuaginta, tradução tinha um nome, parece que era massoréticos, uma coisa assim, pessoas estudadas se empenharam em tradução bíblica, pessoas com temor de Deus, muito mais do que hoje, se empenharam em traduções bíblicas. Então, se eu tiver hoje uma tradução bíblica que me dê luz a textos antigos, tudo bem. Mas exterminar, né, um texto antigo, entrar em choque, toma cuidado. Não é bem assim, não. Não é, essa versão aqui é mais moderna. Tá bem, quem fez ela? Tá? Então, hoje, qualquer pessoa, sempre, em todo tempo, basta ter recurso, qualquer pessoa faz uma tradução bíblica. Se eu quiser, eu faço uma. E quem vai me impedir? Se eu quiser, eu vou lá escrevendo verso por verso da Escritura, faço as minhas pesquisas e crio a minha versão bíblica. E ninguém vai me impedir. E se eu tiver dinheiro, eu mando para as gráficas e ainda mando para as lojas para vender. Então, a nossa vida com Deus não se resume num livro. Sempre temos falado que o nosso Deus não é um Deus fechado, trancafiado dentro de um livro. O nosso Deus não se resume em 66 livros. Amém? Longe de nós pensar tal coisa, pois a Escritura nos dá um entendimento que ele é transcendental, ele é onipotente. Ou seja, ele consegue extrapolar a qualquer conceito que a mente humana possa supor. Vê que o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: olha, o Evangelho, o mistério do Evangelho, que esteve oculto desde tempos antigos, mas agora revelado. E isso é algo tão estrondoso, escreve Paulo, que ele chega ao ponto de dizer assim: até os anjos desejam atentar para isso. Ou seja, os anjos olham para a obra redentora de Deus e dizem assim: não é possível, como que se poderia imaginar que esse Deus tão tremendo fosse capaz de enviar o seu Filho para morrer pelos homens? Entende? Ou seja, Deus tinha essa cartada na manga
tão poderosa que até os anjos, arcanjos, querubins, serafins ficaram extasiados. Então, o nosso Deus não é limitado a um livro, né? O livro está aí, e digo uma coisa, ai de nós se não existisse esse livro. Porém, o conceito de Deus não está limitado a nenhum livro. Se o conceito de Deus estivesse limitado a este livro, pergunto eu, para que você vai orar? Para que você vai dizer, Deus me dá a direção? Que direção? Está tudo aí no livro. Tá mesmo? Está tudo no livro? Não, não está. Tem coisas que é a dispensação pessoal. Na verdade, tudo há uma dispensação pessoal. O que é a dispensação pessoal? É o relacionamento de Deus com você. O que é esse relacionamento pessoal de Deus que eu chamo de dispensação pessoal? Ou seja, alguém está numa bifurcação, para o lado a rua 2 e para o outro lado a rua 3, e alguém diz assim, Deus, para que lado eu vou? Aí Deus revela, vai para a rua 2. Vem outra pessoa e fica no mesmo lugar, e ela diz assim, eu não vou perguntar a Deus para que lado eu vou, porque já passou alguém aqui e Deus falou, vai para o lado 2, então eu vou para o 2. Vai dar com os burros na água, vai quebrar a cara. O que é a revelação? O que é essa dispensação pessoal? É o projeto de Deus com a vida de cada um. Ou seja, o caminho que Ele me manda entrar não vai servir para o meu irmão. O caminho que Ele manda o meu irmão entrar não vai servir para mim. Nem todos nós entraremos numa fornalha. Nem todos conheceremos uma cova de leão. Existe um tratado pessoal com cada um. Davi foi chamado para ser rei. Quem mais aqui? Tem mais alguém aqui que vai ser rei? Então isso é que eu chamo de dispensação pessoal. É o tratado de Deus que transcende a todo e qualquer entendimento e perspectiva. A ponto de Deus realizar obras na vida de certas pessoas que quando dão testemunho a gente diz assim, caramba! Quem poderia supor? Que coisa tremenda! E você nem se imagina passando pelaquela situação que certas pessoas passaram. Você diz assim, poxa, eu acho que eu não suportaria. O que é isso? É o tratado pessoal, é a dispensação pessoal. É um Deus que transcende a conceitos e entendimentos, transcende as suas próprias leis e as suas próprias regras. Porque Ele é tão soberano, nós não podemos transgredir nenhuma das suas leis, nem suas regras. E Ele age sem transgredir, mas extrapola, vai muito além delas. Ele não transgride, né? A palavra certa não é essa com relação a Deus, transgressão. Mas Deus age de maneiras tão tremendas que Ele põe tudo de lado e age de acordo com aquilo que Ele quer. E tudo quanto Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Para Ele é. E nós só vamos entender isso quando vemos o produto final das suas ações. Então, irmão, versões bíblicas estão aí a balde. Mas eu te pergunto, qual a melhor versão bíblica? Já falamos sobre isso. Nenhuma. Melhor, não tem nenhuma. Porque aquela que é ótima na tradução do Novo Testamento, às vezes é um caos na tradução de Gênesis, Êxodo, Levítico. Então você precisa usar os termos comparativos, sim, que é o que todo mundo faz basicamente, e principalmente ir para o teu canto e usar a testificação do Espírito Santo, né? Quando pelo menos eu não tinha, depois descobrimos que até Flávio Josefo já tinha escrito sobre isso, mas quando eu nunca tinha ouvido falar no arrebatamento de Moisés, Deus me revelou que Moisés havia sido arrebatado. Ou seja, eu tive um entendimento que ia além dos livros, pelo menos para mim, ele estava muito além dos livros, porque antes de mim, eu nunca vi ninguém dentro das igrejas ler nenhuma passagem bíblica e dizer Moisés foi arrebatado. Inclusive, quando eu disse isso, aqui alguns anos atrás, as pessoas disseram logo,
louco, esse cara é maluco, está vindo com uma doutrina nova. Quando acaba, não era doutrina nova. Agora, há poucos meses atrás, irmãos descobriram que Flávio Josefo, um grande historiador a respeito dos hebreus, dizia que Moisés tinha sido arrebatado, mas eu nunca tinha lido Flávio Josefo. Aliás, que aquele livro imenso me deixa com água na boca. Às vezes eu consigo ir lá, ler 2, 3 páginas e ele vai ficando, mas qualquer hora eu ainda devoro ele. Então, irmão, as versões bíblicas não fecham a questão. Nunca nada com relação a Deus vai ser fechado em um livro. Ainda tem mais, por mais que alguém escreva a melhor versão hoje, quando entrar a próxima dispensação, ela vai continuar necessitando de receber a revelação que traz luz à Escritura. Sem a luz do Espírito Santo na Escritura, ela não vai passar de um livro. Tá? E aí tem vários fatores. Bom, hoje eu quero que você dê uma olhadinha ali em 1 Samuel, no capítulo 31. Pode abrir aí que você já vai se deparar também com 2 Samuel, no capítulo 1. É uma paginazinha colada com a outra. Então, segundo Samuel, no capítulo 1, diz assim, olha: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi isso? Conta-mo. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Aí Davi vai rasgar suas vestes, vai lamentar e vai dizer assim: como sendo tu, amalequita, não temeste levantar a mão contra o ungido do Senhor? Aí chamou um guarda e disse: mata esse cara. Aí resultado, esse homem, olha a história mirabolante que ele conta, no meio de uma guerra, ninguém querendo estar lá, ele está tranquilamente passeando no monte de Gilboa. Aí ele olhou, quando ele olhou, ele viu Saul, viu os filhos de Saul. O camarada é um viajante, devia estar em êxtase, Não tem aquele chá de santos sudários, uma coisa assim? Ele devia estar naquela seita lá, viajando, conta a mais mirabolante história e acha que Davi vai engolir e que ele vai conseguir os favores do rei Davi. É o que nós imaginamos, porque a história que ele conta não tem como acreditar nela. E Davi não acreditou, mas usou a própria palavra dele e acabou matando ele. Como é que sendo tu, amalequita, não temeste falar contra nós, matar um ungido do Senhor? Mata esse homem. Porém, o fato é que a batalha já estava predita, que Saul não duraria muito, e os rumores já eram alarmantes. Agora, essa história desse homem, se nós não tivéssemos outros relatos, nós poderíamos dizer que, foi assim, o homem disse que foi assim.
Então Davi mandou matar e tal, e aí nossa cabeça fica girando. Teria solução se nós não tivéssemos outros textos esclarecendo? Teria solução. Teria solução com a graça de Deus, com a revelação, com a sabedoria que Deus nos dá. Porque aqui a Bíblia não está dizendo, olha, aconteceu isso, isso e isso. Não, a Bíblia está dizendo que um homem se aproximou e contou essa história. E a história dele é verdadeira ou é falsa? Então, não é um relato bíblico de que houve tal e tal fato. Não é isso. Quando a Escritura diz, e o Senhor falou, e o Senhor bradou, e assim disse o profeta e tal. Entendeu, irmão? Isso aqui não é um relato para a gente chegar e engolir, mas muita gente já engoliu. Quando você vê um pouquinho antes, em 1 Samuel, no capítulo 31, anterior aí, logo pertinho, diz assim, 1 Samuel 31, a partir do verso 3, diz assim, agravou-se a peleja contra Saul, os frecheiros o avistaram e ele muito temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Então, você vê 2 relatos diferentes. Um que Saul se matou e o outro que o amalequita foi lá e Saul pediu para que ele o matasse. Uma vez tem umas denominações aí que quando a pessoa vai ser consagrada ao pastorado, eles chamam uma junta conciliadora para fazer perguntas ao candidato ao pastorado. E aí houve essa pergunta justamente, abriram esse texto lá para o rapaz que pensava que era pastor, porque tinha feito um seminário, e quando apresentaram os textos a ele disseram assim, o questionador, lá, o indagador, disse assim, olha, aqui, 1 Samuel 31 está falando isso, mas 2 Samuel capítulo 1 está falando uma coisa diferente. Como que você explica isso? Aí ele provou o chamado dele glorioso e virou para o homem e disse assim, a Bíblia está falando as 2 coisas, e você fica com a que você quiser. Não é à toa que hoje se passaram 20 anos e ele continua lá sentadinho no banco, bonitinho, do mesmo jeito quando eu o conheci na igreja, consagrado a pastorzinho auxiliar de meia tigela, e continua lá no banquinho, nunca assumiu nada. Aliás, chegou a assumir umas 2 ou 3 igrejas, nada foi para frente. Irmão, humildade muitas vezes é você saber chegar e dizer assim, eu não sei, essa aí eu vou ficar devendo. Isso é humildade. Você leva mais lucro em ter humildade, fechando a boca, dizendo que não sabe, Deus te honra muito mais do que você querer estar agredindo os outros sem necessidade. A igreja se reuniu, chamou os conciliadores, os homens vieram de longe, que é uma questão de doutrina batista, e o inútil, o infeliz, dá uma resposta dessa, totalmente mal educada. A Bíblia está falando das 2 coisas, o senhor fica com o que o senhor quiser. Não é assim que se responde um irmão, não é assim que se fala com um ser humano. Está lá no banquinho até hoje, não foi a canto nenhum. Então, aqui nós temos o primeiro texto, que é 1 Samuel 31, há uma narrativa direta. A Bíblia está narrando aquilo que os escritores tinham como verdade, estão narrando. Já em 2 Samuel, há uma narrativa de uma das declarações de terceiros. A Bíblia não tem uma narrativa direta. A Bíblia está falando de um homem que chegou e falou, mas não está dizendo que o que aquele homem disse era verdade. Então, esses textos, essas coisas aparecem na nossa frente.
E às vezes você revira a Escritura em busca de verdade e não acha. Às vezes você vasculha, você vira o livro de cabeça para baixo e não adianta que não acha nada. Existem verdades que você só vai encontrar no endereço da rua Mateus número 6, sobrado 6, né? Mateus 6,6, só lá você vai encontrar. A Escritura não é traduzida por livro, a Escritura não é traduzida por meros textos. Existe um negócio, Jesus falou assim: eu vos guiarei o Espírito, eu vos enviarei o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, dizem os apóstolos, que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e testifica automaticamente todas as coisas. Então, não se aprende Bíblia só lendo Bíblia, se aprende Bíblia lendo Bíblia, mas o que tem aqui dentro desse livro não se aprende somente lendo ele. Se você não souber dobrar os teus joelhos, buscar e clamar por entendimento, por conhecimento e abrir a Escritura, e antes de abrir a Escritura você suplicar: Deus, vou abrir o teu livro. Mas eu sei que esse livro não se discerne naturalmente. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O que é algo discernido espiritualmente? Eu tenho condições de discernir alguma coisa espiritualmente? Não, eu não tenho condições de discernir absolutamente nada espiritualmente. As coisas que vão ser traduzidas espiritualmente precisam da intervenção do Espírito Santo. Uma coisa traduzida ou entendida espiritualmente significa que o Espírito Santo agiu e deu a alguém o entendimento. É assim que alguma coisa é traduzida espiritualmente. Não sou eu que discerno as coisas espirituais. Isso é impossível ao homem natural. O que é o homem natural? O homem que não tem o Espírito Santo. Ele não tem condições de discernir as coisas espirituais. Nós não somos chamados de loucos? Quando as pessoas dizem assim: esses caras acreditam numa cidade no céu, são malucos. E você diz o quê? Eu aposto a minha vida nisso. Por quê? Por que pessoas leem o mesmo texto que você e dizem: são malucos, esse livro aqui foi escrito por um neurótico. O camarada fala de alguém que vai voltar nesse mundo, que é o Filho de Deus, diz que tem uma cidade celestial. É um bando de fanático e desocupado. Não é o que nós vemos o tempo todo na internet? Por quê? Porque eles não têm o quê? O Espírito Santo. Então essa tradução, esse discernimento espiritual não acontece para eles. Eles podem ler a Escritura 1000 vezes, enquanto você que lê uma, você alcança a glória de Deus. E eles leem 1000 e não conseguem, né? Tem um louco lá na Escritura, uma vez me mandaram todos os relatos dele, eu falei: eu não tenho habilidade para lidar com maluco. O camarada disse que leu a Escritura e descobriu não sei quantas centenas de erros na Escritura. Eu falei: um abraço. Eu falei: eu vou dar resposta para um maluco desse? Me mandaram o blog do cara lá. Eu não tenho habilidade para lidar com maluco, eu não me formei em medicina para lidar com louco. Deixa o cara viver a loucura dele. Mas para ele, eu que creio numa salvação, eu que creio na cidade celestial, eu que creio em demônios e em anjos, em Deus e no diabo, eu sou louco. E para mim, o louco é ele, né? Agora, você crê num Deus fechado na Escritura? Você já sentiu a presença de Deus? Foi botando a mão assim na Bíblia? Não. Cantando, você já sentiu a presença de Deus? Orando, você já sentiu a presença de Deus? Então, teu Deus não está aqui nesse livro só. Teu Deus está além desse livro. Amém? Aquelas canções bonitas: quando eu falo de Jesus, minha alma entenebrece, é tão grande a sua luz,
é demais. Você viaja, você entra na cidade celestial, Então, nosso Deus não está resumido nesse livro. Senão, eu não o sentiria na oração. Eu não o sentiria caminhando na rua. Eu não o sentiria nem orando, nem cantando, nem fazendo nada. Eu teria obrigatoriamente que vir aqui e ler para poder sentir Deus. Não, é assim que acontece? Não. Eu sinto Deus, você sente Deus, muito além desse livro. E tem um detalhe, quem ainda não encontrou Deus, o princípio você acha Deus no livro, mas depois você tem que caminhar com Ele além do livro. E quem não caminhou com Deus ainda além do livro, o que é além do livro? Nas experiências pessoais. Não é só a experiência de Moisés, isso é só um primeiro passo. Não é só a experiência de Elias, isso é só uma gota. Eu estou falando da experiência dos outros. Eu preciso falar das minhas experiências. As minhas experiências não estão neste livro. Amém, irmão? Então é necessário entender isso. Você precisa ter isso em mente. Ler uma versão bíblica. Caramba, olha o que essa versão bíblica está dizendo. Muito melhor do que a outra. É? Não. Caramba, olha o que essa versão bíblica está dizendo. Eu vou orar para ver o que isso aqui é realmente. Quando você vai orar, você pode dizer assim, caramba, essa versão bíblica aqui é um lixo. Ela é perigosa, ela é nociva, ela não presta. Amém, irmão? Temos uma versão aí que transformou os caras em milionários, NVI. Nova versão internacional. Tem alguns textos que as pessoas dizem, tem outros textos que são completamente maliciosos. Eu entrei na Sociedade Bíblica do Brasil, na rua Buenos Aires 135, ali no centro da cidade. Quando eu entrei na Sociedade Bíblica do Brasil, naquele dia, eu entrei, passei uma portinha, quando eu olhei para o lado esquerdo, algo me chamou a atenção, lado esquerdo, numa prateleira alta, estava escrito assim, Bíblia Ecumênica, na Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Ecumênica. Falei, caramba, fiquei perplexo. O que é ecumenismo? Ecumenismo o que é um culto ecumênico? Lá está o, abre aspas, pastor, fecha aspas, está o padre, está o pai de santo, todo mundo cultuando, abre aspas, o mesmo Deus, fecha aspas. É aspas demais, extrapolei. Isso é um culto ecumênico, é um culto sem doutrina, é um culto sem foco, é um culto sem caráter. Isso é um culto ecumênico, é um culto que tem que agradar todo mundo. A palavra que você dá ali tem que agradar o católico, tem que agradar o evangélico, tem que agradar o espírita, ou seja, só conheço um cara que tem uma palavra boa desse nível, se chama diabo. Porque Deus, quando fala, meu irmão, tem gente que tem vontade até de se esconder debaixo da cama. Deus, quando fala, forma uma divisão tremenda, amém? Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim pôr em dissensão. Essa é a palavra de Deus, que divide, que causa dissensão, mas a palavra que junta todo mundo é o diabo. Então eu vi Bíblia Ecumênica, fiquei perplexo, falei, eu vou pesquisar sobre isso. Aí fui caminhar, aonde eu fui, tive a versão lá online da tal Bíblia Ecumênica, aí fui naqueles versículos chaves que condenam o catolicismo, que condenam o espiritismo, eles continuam lá, mas com palavras tão suaves, que até o espírita vai ler e vai dizer assim, que maravilha. O católico vai dizer assim, bem que eu sempre adorei a Maria, porque eles colocaram, sabe, uma coisa de forma que não dá margem para essa veemência toda de rejeição aos cultos pagãos. Então, mas está lá,
Bíblia ecumênica, uma bibrona num tamanho que não tem mais, tem que ser forte para carregar. Então, é uma versão moderna. Essa Bíblia ecumênica foi lançada tem uns 4 anos, no máximo de 4 anos para cá é que ela foi lançada. É um lançamento bem recente. E eu não sei se é um lançamento específico da Sociedade Bíblica do Brasil, mas estava vendendo lá dentro da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, então aqui o nosso texto, né? Você precisa tentar. Por exemplo, o apóstolo João é um cabra que eu ainda precisava dar uns cascudos no apóstolo João, que ele é muito danado em fazer narrativa lá no Evangelho de João. Ele narra algumas coisas e põe a interpretação dele. Ele diz, então Jesus fez isso, isso e isso, porque o porquê é dele, é a interpretação dele que não deveria constar. Você, quando é testemunha de alguma coisa, você não dá o teu parecer, você fala o que você viu, você fala o que você ouviu. E João sai do foco de ser testemunha e passa a ser um relator que eu não concordo com ele. Ele diz, porque Jesus, diz João, foi para tal lugar por causa disso, disso e disso. Não, por causa disso, disso e disso é problema do João. Para mim interessa somente o que ele viu e escreveu, o que ele ouviu e escreveu. Isso faz dele um testemunha poderoso de Cristo, mas o que ele acrescenta da própria visão dele, das interpretações dele, isso não me interessa. Por exemplo, Pedro vai lá pregar ousada e maravilhosamente em Atos 2, varões, esses homens não estão bêbados, sendo esta, qual hora do dia? A 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi predito pelo profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias. É mesmo? Aquilo ali era o cumprimento de Joel? Vai ler Joel e ver se aquilo ali é cumprimento de Joel. Mas não é de jeito nenhum. Então esses delitos, os nossos irmãos, como homens, ainda que tremendos homens de Deus que deixaram exemplos inegáveis e fizeram escola e vão fazer, enquanto Bíblia for lida sobre a terra, eles vão ser professores de muitas coisas, não tem jeito, graças a Deus pagaram o preço para isso. Esse delito é que é terrível. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo, olha que está na Bíblia. Não está na Bíblia simplesmente, está na Bíblia, mas eu pergunto, quem disse? Está na Bíblia, mas quem disse e por que disse? Qual era o objetivo daquilo quando foi dito? Qual era o cenário? O que está acontecendo? O que está se passando? Interpretação bíblica, irmão, não é uma coisa muito fácil. Os católicos que dominavam pergaminhos, etc., no tempo de Martinho Lutero, chamavam Martinho Lutero de o maior de todos os hereges, porque eles diziam o seguinte: a Escritura já é de difícil interpretação para os sacerdotes, quanto mais esse louco desse Lutero fazer uma tradução e jogar na mão do povo. Eles achavam isso o cúmulo do absurdo. Por quê? Porque eles já sentiam a dificuldade de interpretar as Escrituras. E vem Lutero e joga a Escritura na mão do povo, traduzida para o alemão de forma corriqueira. Aquilo ali extrapolou todos os conceitos para aqueles que tinham a ideia de uma difícil interpretação da Escritura, né? Mas graças a Lutero, a ideia de levar essa Escritura para o povo funcionou e hoje nós temos um fácil acesso, tá? Agora, é difícil interpretar as Escrituras? Difícil não é a palavra correta, mas eu diria, é impossível interpretar as Escrituras. Ou seja, sem o Espírito Santo, não tem interpretação de Escritura. Não tem, e acabou essa história. Eu conheci tantas pessoas, inclusive um juiz,
da Igreja Batista que ele diz assim: antes de eu me converter, eu li a Bíblia 5 vezes, mas eu nunca vi a Bíblia como palavra de Deus, era apenas um livro onde eu procurava polir o meu vocabulário, que a Bíblia é um livro que tem palavras raras e é escrito num português muito clássico, dizia ele. Então eu li a Bíblia 5 vezes, mas nunca me converti com essas leituras, nem nunca achei que aquilo realmente fosse a palavra de Deus. Então, irmão, interpretação bíblica tem-se preço a pagar, né? E não use a sua inteligência achando que vai entender o que a Bíblia diz. A exemplo, tem esse juiz aí, que leu 5 vezes, mas nunca viu a Bíblia como palavra de Deus. Tem um monte de gente aí, jornalistas e pessoas acadêmicas, que leem a Bíblia para procurar nela os seus erros. Eu vi um programa daquele endemoniado chamado Átila Nunes, que era deputado federal, agora não sei não sei qual o lixo que ele foi promovido agora, e ele num programa de rádio, dizendo: a Bíblia é cheia de absurdos, na cidade tal, em nome desse Deus aí, mataram não sei quantos mil, teve um homem que botou a mão numa arca e morreu porque encostou a mão numa arca. E o homem está lá denegrindo Deus, denegrindo Deus, denegrindo Deus. E aí ele começa a mostrar, aqui, um absurdo, ele começa a citar vários textos bíblicos. Obviamente ele não tem, entendimento dele é zero, ou melhor, é abaixo do zero. Ele pega os textos bíblicos, auxiliados lá por um bando de formação de quadrilha de demônio, e ele vai denegrindo, e Deus vai olhando para ele: se preocupa não, na curva eu te pego. Vai chegar a hora dele, né? E foi chegando devagar, começou a passar por situações, perdeu um filho novo, e sabe-se lá porque eu mandei um recado para ele, ele levou a sério. Nunca mais tocou no meu nome. Ele tocou no meu nome até dentro do, como é que chama aquilo lá? Câmara. O homem falou no meu nome lá dentro do plenário. Falou para um outro deputado lá: você é do time daquele Tupirani? Tocou no meu nome. Quer dizer, os inimigos estão perturbados com esta obra. Bom, irmão, eu quero ainda pedir que você vá para ver mais uma narrativa em 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10. O livro de Reis, como o nome já diz, era um livro que falava das situações dos reis de Israel. E Crônicas também narrava as questões dos reis de Israel. E tinha outros livros também, que Deus não fez questão de preservar neste compilado que ele trouxe às nossas mãos. Então, 1 Crônicas, capítulo 10 diz: os filisteus pelejaram contra Israel, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os frecheiros o avistaram, ele muito temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram os seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Bom, então, aqui, 1 Crônicas, nós temos uma narrativa que é igual à de 2 Samuel, no capítulo 1, né? Que seria mais, vamos assim dizer, uma testificação de que realmente aquele amalequita não matou ninguém, não apareceu por lá, Saul nem olhou para a cara dele, ele não viu Saul. Quando ele chegou lá, o que ele fez foi encontrar lá aquele bracelete, aquela coroa, e o máximo que pode ter acontecido é ele ter encontrado ele já
mortos, e quis se engrandecer porque achava que, devido a ele ser um perseguidor de Davi, que Davi iria ficar feliz com a morte de Saul. Mas Davi não ficou feliz com isso, porque tinha uma grande amizade com um dos filhos de Saul, e Davi não queria ver o mal de Saul, porque também tem outro detalhe. Saul liderava muita gente, e a queda de Saul compreenderia a queda de muita gente, como a Bíblia vai dizer, morreu muita gente, né? Naquela guerra que Deus não estava com Saul. Inclusive, Saul estava até consultando uma feiticeira para ir à guerra e etc, etc. Um homem completamente abandonado. Então, irmão, está escrito. Como está escrito? Quem escreveu? Quem falou? Porque muitas coisas foram ditas, mas quem disse não escreveu. Então, quem escreveu? Né? Quem falou? Por que falou? Porque ninguém fala uma coisa qualquer. Quando se fala alguma coisa, é direcionada a um foco, a um cenário, a um contexto. Não é isso? Então, interpretação bíblica é algo muito glorioso e é algo que nós só conquistamos com a graça e misericórdia do Espírito Santo. Interpretar a Bíblia por um versículo é assinar a própria sentença de morte, é preencher ficha em manicômio. Não se interpreta a Bíblia por versículo, e é o que mais se tem por aí, né? Tá aqui, ó, irmãos, irmãs, usem o véu, porque o véu é símbolo disso, é aquilo outro, escreveu Paulo. Pronto. Tem um monte de igreja maluca usando o véuzinho na cabeça, que nem retardados, porque Paulo disse, mas Jesus disse. Ué, eu vou seguir uma doutrina de Paulo? Mas eu não sou discípulo de Jesus? As pessoas nem sabem a quem deve seguir. Hoje, Paulo, em coisas que ele falou que precisavam ser analisadas, que são específicas de um cenário, de uma cidade, de uma coisa muito específica, hoje virou doutrina dentro de igrejas por aí. Loucura total, né? E tem mais. As doutrinas são enquanto lhes favorecem. Esse que é o pior, são enquanto lhes favorecem, são pessoas que não estão dispostas, não, eles seguem aquilo porque aquilo está lhes dando lucro. Não tem uma cantora chamada aí Elaine Martins, que se vestia ridicularmente, com uma roupa lá totalmente sem sentido, antagônica, totalmente desproporcional para uma sociedade atual, né? Aí, resultado, enquanto ela estava lá e a igreja promovia a venda dos seus discos, ela estava inteirinha. Agora o cara está preso? Está preso ainda, tá? Saiu? Enfim, ela saiu de lá daquela igreja, agora quem viu ela nem reconhece mais. Nos string, roupa moderna, fez contrato aí com a MK, vai gravar outro CD. Bom, que grave, que seja feliz, enfim, mas se depender de mim comprar o CD dela, não dá não, irmão. Para ela cantar, ela tem que começar do zero, aprender o mame, mi, momu ainda, porque eu não tolero ouvir aquela voz não. Totalmente fora de tom, estridente, sem lógica, sem sentido. Meu ouvido é pobre, mas não suporta ouvir aquilo não. Para mim não dá não. Então, mas falando das roupas, antes favorecia, né? A igreja promovia as vendas de CD dela, promovia a imagem dela, então ela se vestia com aquele pano de saco e tudo bem. Agora que a coisa já não está dando mais por lá, agora já está usando salto alto, roupa justa, faz cabelo, pintura. Ué, cadê a doutrina? Não era verdade o que fazia? Mas agora não satisfaz mais, não agrada mais, não traz mais lucro. Não, quando nós cremos numa doutrina, irmão, nós temos que morrer por ela. A menos que alguém nos prove que estamos realmente errados. Agora, trocar, mudar,
uma doutrina, um conceito espiritual para me satisfazer, isso não, isto é inaceitável. Amém?